Flamengo faz 1-0 no primeiro tempo, faz bom primeiro tempo, mas vê Ceará empatar no segundo tempo com uma falha da defesa. Fala jogador, meu nome é Jadson e esse daqui é seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre futebol, seleção, mercado e tudo que acontece no planeta do futebol? Você está no lugar certo, vem comigo. Nesse domingo, às 18h30, Flamengo enfrentou o Ceará no Castelão. O Flamengo começa o primeiro tempo muito bem, com uma posse de bola esmagadora, mais 70% de posse de bola. Flamengo tem mantido uma posse de bola muito alta, boas trocas de passe, um domínio com a bola, sabe pressionar sem a bola. Flamengo tem um senso de urgência muito impressionante sem a bola. Perdeu a bola, todo mundo volta para recompor, ataca, joga sem a bola, mas quando tem a posse de bola, aí é o problema. O Flamengo até conseguiu abrir 1-0 em boas trocas de passe no primeiro tempo, fez um primeiro tempo até razoável, não aquilo que poderia pela posse de bola que teve. Uma posse de bola que chegou aí a 78%, não pode ter apenas um gol como vantagem no primeiro tempo. O Flamengo poderia, com essa posse de bola, ter ao menos criado volume para fazer 2 ou 3 gols, mas não fez. O primeiro gol saiu numa boa troca de passe, o Flamengo conseguiu uma bola em profundidade para o Plata, que escorou para o Arrascaeta e o Flamengo abriu o placar. Desde então, o Flamengo não conseguiu chances reais de gol. O Flamengo até conseguiu algumas finalizações fora da área, conseguiu algumas faltas que não levaram perigo real ao gol do goleiro, mas nenhuma finalização em uma posição que a gente pudesse dizer, ó, essa finalização foi de um lugar que levou o perigo. Aliás, esse tem sido um problema do Flamengo. Tem uma excelente posse de bola, tem agressividade sem a bola, mas com a bola uma certa passividade, um excesso de paciência. Vai trocando a bola de um lado para o outro, mas essa troca de passe não acontece com velocidade e não acontece de maneira a achar passes em profundidades que levem perigo real. O Flamengo está ali com a posse de bola, olha para um lado, olha para o outro, vê se tem uma possibilidade de tentar enfiar uma bola, tenta, mas até que o Flamengo tentou isso, o adversário já conseguiu achar um encaixe ali na linha de defesa. Mesmo que seja um passo de um lado para o outro, tem que ter uma dinâmica mais rápida, mais velocidade, mais agudo, para o time se sentir incomodado com essa posse de bola. A posse de bola que o Flamengo tem nesses últimos jogos não tem ofendido de fato os adversários. Tem protegido o seu gol, porque o Flamengo tem tomado poucos gols, por causa da posse de bola e por causa também da aplicação que o Flamengo tem na defesa. Todo mundo tem defendido e defendido muito bem. Isso é um ponto muito positivo do Felipe Luiz. Mas, quando tem a posse de bola, é uma posse de bola com uma certa passividade, que não machuca, oferece até um certo conforto ao time que não sabe jogar com a bola, porque dá a bola para o Flamengo fica ali tocando de um lado para o outro com uma certa parcimônia, não ataca, não ofende, demora a criar lances de gols e o time se sente confortável com isso. Um time que não sabe jogar com a bola, isso é confortável para ele. Flamengo precisa, com essa posse de bola, oferecer um perigo real. Tocar a bola de maneira mais aguda, mais rápido, mais velocidade. Por mais que não haja espaço, então toca de maneira muito rápida de um lado para o outro, porque a partir do momento que a posse de bola muda, você está com um jogador, daqui a pouco está com outro jogador, já cria outro cenário na cabeça da defesa, o que vai criando espaços. Agora, se você está com a posse de bola, você levanta a cabeça, olha, espera para aparecer uma melhor opção, aí você tenta essa melhor opção, enfiar uma bola. Normalmente essas bolas enfiadas que o Flamengo tem tentado pelo alto, a defesa consegue chegar a tempo. Agora, se você joga a bola de um lado para o outro com uma certa velocidade, um modelo parecido com aquilo que o Cruzeiro tem implantado, toca com muita velocidade, é claro, são outros jogadores, outra característica, e isso de alguma forma favorece o Cruzeiro, mantenha essa posse de bolas, uma posse de bola mais agressiva. O Flamengo tem jogadores com outras características, mas também vai da orientação técnica, em girar essa bola mais rápido, em tentar essa bola com profundidade de maneira mais aguda para levar maior perigo ao time adversário. Não é essa posse de bola ali com uma certa parcimônia, como se fosse resolver o jogo a qualquer momento. Um outro fator que o Flamengo tem que se atentar são as cobranças de falta. O Flamengo
dificilmente leva perigo em cobranças de faltas frontais. Se for na lateral ali, consegue uma jogada ensaiada, um cruzamento, leva muito perigo ao gol adversário. Agora, falta frontal, que o jogador tem que bater direto, dificilmente o Flamengo leva perigo. Fez alguns golzinhos lá no passado com o Léo Pereira, mas Arrascaeta, seja qual for o outro jogador, não tem levado perigo real. Até o Léo Pereira não tem levado muito perigo na cobrança que fez hoje. Passou longe, é de que não está treinando. O Flamengo me parece que não treina muito finalização, posso estar equivocado, mas isso fica evidente nos jogos, ou pelo menos os jogos deixam transparecer isso, e parece que não treina muito falta, isso era um ponto de atenção. Além dessa troca de passe, que me parece uma certa leniência, uma passividade que não machuca de fato o adversário. O Flamengo teve mais de 70% no primeiro tempo, 65% no segundo tempo, mas não levou grandes perigos ao time adversário. Felipe Luiz até falou sobre isso, vamos ver o que ele falou? O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Chutes a gol ou chutes no gol? No gol. Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio, então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos o empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto e no final acabou o empate e como eu falei, com gosto amargo. Assim, eu concordo em parte com o diagnóstico que o Felipe fez. De fato, o Flamengo precisa melhorar a precisão, a sua capacidade de finalização. Mas esse diagnóstico faltou um outro ponto a ser observado, que talvez o Felipe já comece a ganhar o caguete de técnico antigo, de responder parte da pergunta e não se ater de fato aos fatos, até para proteger o grupo ou proteger o seu próprio trabalho. Mas o Flamengo não chutou, não acertou ao gol de fato, pela forma como essas finalizações aconteceram. E sem uma chance real, clara, uma jogada que de fato coloque o jogador ali na cara do gol, que ele fique frente a frente com o goleiro, que seja mais favorável para ele fazer o gol. Normalmente são finalizações de fora da área, finalizações ali que a bola está meio na dividida, não são finalizações tão claras quando um time cria e cria muitas oportunidades, os espaços aparecem e aparecem chances mais claras de gol. O Flamengo chutou numa tentativa de fazer o gol. Foi assim também com a finalização do Samulino, com a finalização do Plata. Não foram chances reais de gol que o jogador perdeu um gol. O jogador achou uma possibilidade de finalização, mas não era uma possibilidade de finalização tão clara. Por isso que a dificuldade de acertar o gol. É claro que o Flamengo tem, sim, esse problema antigo de pontaria, mas o problema recente não é só a pontaria, é de onde essa finalização acontece. E aí está na conta, sim, do Felipe também. O outro diagnóstico que o Flamengo tentou sim propor o jogo, isso é verdadeiro, que o Flamengo sempre tem tentado com o Luiz
O Felipe Luiz propôs o jogo, mas a forma como essa proposição acontece talvez falte um pouco mais de ambição, de gana, de senso de urgência quando está com a bola. O Flamengo tem um senso de urgência muito impressionante quando está sem a bola, isso é louvável, porque tem sido forte e consistente defensivamente, mas o senso de urgência quando está com a bola já não é o mesmo. Alguns jogadores não passam para criar linha de passe, não tenta fazer movimentações que leve a defesa ao engano, à possibilidade do erro. Alguns jogadores até fazem isso porque um caguete sempre fizeram. O Jorginho, um caso desse. O Léo Pereira e o Léo Ortiz faz isso. Às vezes, as laterais fazem isso com certa frequência, mas falta um volume maior, de uma quantidade maior de jogadores fazendo isso. Tentando fazer um facão, uma movimentação no ataque ali que leve a dúvida na defesa. E isso passa muito pela orientação técnica, pela orientação do Felipe Luiz. Então eu acho que ele está pecando nesse detalhe. Isso não quer dizer que o trabalho é ruim, o trabalho do Felipe Luiz tem sido bom, mas falta melhorar nesses aspectos. E, como o Flamengo, de alguma forma, como o Felipe Luiz falou, baixou a guarda, aceitou um pouco a ofensiva do Ceará, foram aparecendo alguns espaços, principalmente em jogadas às costas da defesa. Foi assim que foi surgindo as jogadas por parte do Ceará. Normalmente ali na ponta, teve uma até que a bola foi cruzada na área e o Raul e o Pedro Raul cabeceou, mas cabeceou mal. O Flamengo foi criando chances, dando chance, até que surgiu um escanteio e o Rossi saiu muito mal na bola. Ficou ali sem saber se ia sair na bola, se não ia. E quando a bola já estava no pé, na cabeça do jogador, decidiu sair. Aí já era tarde, ele ficou ali meio no meio do caminho e a bola foi no seu contrapé. Talvez se ele tivesse ficado no gol ou tivesse saído antes nessa bola, esse gol não teria acontecido. Então eu coloco esse gol aí na conta do Rossi, porque se ele tivesse ficado no gol ou saído de vez na bola, talvez o gol não tivesse acontecido. Se tivesse ficado no gol, era uma bola totalmente defensável, foi uma cabeçada que foi no canto, mas foi sem muita força. A zaga estava na marcação certinha do jogador, o jogador é muito alto, conseguiu se sobressair em relação à zaga e a bola foi sem muita força no canto, mas como o Rossi estava ali no meio do caminho, sem chance de defesa para o goleiro. O que não quer dizer que o Rossi é um mau goleiro, que tem que jogar na lata do lixo, que não serve mais. O Rossi tem jogado muito. Dificilmente o Flamengo consegue um goleiro dessa envergadura no mercado. O Rossi ajudou o Flamengo em inúmeras oportunidades. É alguém que tem uma saída de bola inquestionável, que consegue organizar a saída de bolas ali com certa capacidade ali que poucos goleiros teriam essa capacidade. Então, o Flamengo tem que sim preservar. Jogadores erram, principalmente jogadores de defesa. O Léo Pereira errou por um certo excesso de confiança no jogo passado. Léo Ortiz já errou também por excesso de confiança. E agora é a vez do Rossi. Eu acho que talvez, desde quando ele chegou ao Flamengo, seja um segundo erro mais claro. Então, jogador, é isso. O Flamengo deu mole, vê Cruzeiro encostar aí na liderança, ambos com 37 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a mais, e o Flamengo tem uma certa vantagem aí no saldo de gol em relação ao Cruzeiro, mas está ali pertinho, o Cruzeiro tem jogado muito bem, é um candidato real ao título, o Flamengo tem que tomar muito cuidado que o Cruzeiro vem chegando forte para a disputa deste Brasileirão. Não se esqueça, chegou até aqui? Inscreva no nosso canal, curte aí, não saia do vídeo sem curtir, comentem e até a próxima. Valeu!